Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos aqueles que nos veem e nos ouvem e com todo o povo de Deus por toda a terra. Quais os problemas nós mesmos podemos resolver e quais os problemas que somente Jesus Cristo pode resolver? Existem problemas impossíveis? Só Jesus Cristo é a solução. Faço referência na palavra de Deus ao Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz: certa vez, quando a multidão apertava Jesus Cristo para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago de Genezaré, ou ao lago da Galileia, ou como alguns conhecem, o mar da Galileia, que leva o nome de mar, mas é um pequeno lago. Faço também referência em Mateus 5, também capítulo 5, também versículo número 1, onde a palavra de Deus diz: Jesus, pois, vendo as multidões, subiu então ao monte, e tendo-se assentado, aproximaram os seus discípulos para o aprendizado. Que a palavra de Deus seja sempre viva e eficaz em nossas vidas. A nossa vida toda é um transcurso de resolução de problemas. Se nós analisarmos o nosso dia a dia, na maioria das vezes, nós temos problemas para resolver. É muito difícil nós terminarmos um dia sem usarmos a palavra problema ou problemas. Basicamente, tudo na vida do homem, na vida do ser humano, em algum momento é classificado como problema ou como problema para se resolver. Nós vemos nas referências bíblicas que lemos que a multidão apertava Jesus Cristo, mas não apertava Jesus Cristo apenas ou só ou porque Jesus Cristo era bonito, era agradável, é porque tinham necessidades, tinham problemas que eles gostariam de resolver, gostariam que Jesus lhes atendessem, seja em aprendizado, seja inclusive em milagres. Mas quais os problemas na vida que nos preocupam e nos ocupam mais? São os problemas que nós mesmos podemos resolver, ou são os problemas que só Jesus Cristo pode resolver? A maioria das pessoas hoje em dia, aliás, vivem achando que podem resolver todos os seus problemas, que podem de alguma forma dar jeito em todos os seus problemas, em todos os seus dilemas, em todas as suas causas, ou pelo menos vivem tentando. Mas uma boa parte dessas pessoas fazem isso sem a participação de Deus, sem a participação de Jesus Cristo. E esse é o grande motivo dos fracassos, porque existem coisas que somente Jesus Cristo pode resolver. Outras nós podemos resolver. Então nós vamos, de uma maneira bem geral, lembrarmos alguns problemas mais gerais da nossa vida que nós devemos trabalhar para resolvê-los, e vamos lembrar alguns dos principais que somente Jesus Cristo pode nos atender. Em primeiro lugar, quando nós somos crianças ainda pequenas, nós não vemos a hora de chegar o dia de ir para a escola, pelo menos a maioria, tem uns que não gostam, de ir para a creche, de ir para a escola. E aí quando a criança chega na escola, começa aquelas metodologias de aprendizado, e começam a chegar problemas para as crianças resolverem. Primeiro no aprendizado, no ensino, daqui a pouco com um coleguinha, tem um coleguinha que está com marcação, que está com implicância, aí chega em casa reclamando, mamãe, papai. Então, desde criança, de bem jovem, nós começamos a encontrar os problemas na nossa vida. Mas esses são problemas que nós podemos resolver.
As criancinhas, às vezes, não conseguem resolver todos os problemas, mas os pais podem resolver, às vezes os professores, alguma outra pessoa. São problemas que as pessoas podem resolver quando nós falamos de ensino, de aprendizado, de formação. Às vezes tem alguma disciplina, alguma matéria que nós não nos damos muito bem, mas é um problema em que nós nos esforçamos e que nós corremos atrás e nós resolvemos, que nós conseguimos resolver. É claro que quem tem fé em Jesus Cristo pede que Ele abençoe, mas são problemas que a pessoa precisa ir atrás, que a pessoa precisa resolver. Logo depois do período de ensino, de aprendizado, nós vamos entrar na fase de desenvolver uma carreira, de ter trabalho, de corrermos atrás dos recursos materiais, do dinheiro, para nós nos sustentarmos, para nós termos as nossas coisas. E junto com isso chegam, às vezes, quase sempre, os problemas das dívidas, os problemas de comprar, de pagar, mas são problemas que as pessoas podem resolver. Aliás, um conselho: nunca faça uma dívida maior do que os seus recursos, porque Deus não vai mandar um saco de dinheiro do céu para ninguém pagar a dívida. Esses são problemas que nós precisamos resolver. Nós trabalhamos para ter tudo aquilo que nós necessitamos. Pulamos as dívidas, nós chegamos nos problemas da saúde, dos tratamentos médicos. Essa é uma época muito propícia para falar de saúde ou de doença, é um momento especial na nossa história, em que todos nós estamos reclusos dentro de casa, não podemos sair, temos que sair com muitos cuidados. Existem os tratamentos médicos, os hospitais, os próprios médicos, que estão aí para tratar as pessoas, para levar cura, para levar um alívio àquela dor que as pessoas estão sentindo. E aí, até aí, Deus deu ao homem sabedoria e inteligência para que ele consiga resolver esses problemas. Alguns, nesse campo, os homens não conseguem resolver. E aqui nós começamos a experimentar os milagres de Jesus Cristo, que Deus pode fazer em nossas vidas. Depois nós também podemos lembrar sobre os problemas de família. Quem nunca teve um problema na família? Quem nunca teve um problema com um filho, com um irmão, com um pai, com um parente distante, que precisava resolver, que se preocupasse? E muitos desses problemas nós podemos resolver com calma, com inteligência. Às vezes a gente acha que tudo nós temos que esperar para Deus resolver, mas há coisas que nós podemos, com a inteligência e a sabedoria que Deus nos deu, ir resolvendo da melhor forma. A coisa é que as pessoas são muito apressadas, querem resolver tudo muito rapidamente, da sua forma. É necessário a gente respirar um pouco, ter calma, e muitos problemas, até na família, nós conseguimos resolver. São coisas que ainda estão no nosso domínio e nós conseguimos tratar. Nós temos, inclusive, a ciência. Hoje se fala muito na ciência, né? Tem uma frase que, inclusive, já está ficando meio enjoada: não há comprovação científica, não há isso, não há aquilo. A ciência, ela está muito evoluída. Existem coisas que as pessoas querem descobrir e que, com trabalho árduo, elas conseguem descobrir. E muitas vezes pela necessidade em tempo recorde, porque são inteligências e sabedoria que Deus deu ao homem para que o homem desenvolva, mas ainda assim são problemas que estão sob o domínio dos homens. Ou seja, tudo aquilo que podemos resolver com o nosso esforço, nós não podemos ou não precisamos ficar esperando cair do céu. O que acontece é que, às vezes, a gente, por vício, às vezes até certo comodismo, a gente gostaria, né, que Deus mandasse tudo do céu para nós. Ora, como não seria bom Deus mandar cair um carro de paraquedas desses novo bonitão lá na garagem da minha casa, né? Deus mandar um saco de dinheiro para minha conta, isso seria muito bom, mas não é assim que Deus age. Deus trabalha naqueles problemas que nós não conseguimos resolver. E aí nós vamos falar um pouco sobre eles. E aí nós vamos aprender a separar um pouco aquilo que nós podemos resolver e aquilo que somente Jesus Cristo pode resolver. Em primeiro lugar,
Nós somos feitos de carne e osso, mas também somos feitos de espírito. Hoje em dia o mundo trabalha de uma forma com que as pessoas acabam não acreditando, não dando mais importância na parte espiritual. Mas crendo ou não crendo, todos nós temos uma parte espiritual. Somos de carne e osso, mas somos também espírito. Lá no jardim do Éden, Deus fez o homem todo bonitinho e soprou nas suas narinas e fez alma vivente e lhe deu uma parte eterna, lhe fez também a parte espiritual. Mas quando o homem pecou, imediatamente ele rompeu a relação que tinha com Deus. Mas o seu espírito, a sua parte espiritual, continuou necessitando de relacionamento com Deus. O espírito do homem enfraquece, fica à míngua quando ele não se relaciona com Deus, quando ele se afasta de Deus, ou quando ele não se aproxima de Deus. As pessoas hoje em dia sentem, muitas vezes, falam assim, poxa, mas tem um vazio tão grande na minha vida, eu não sei o que é isso. Eu leio, eu vou ao teatro, eu tenho tantos amigos, mas aqui dentro tem um vazio. Cuidado, dê uma olhada se esse vazio não é a falta de Deus. O nosso espírito, ele precisa de Deus. A nossa parte espiritual precisa de Deus, porque também o nosso espírito precisa de alimento, e o alimento dele é diferente do alimento da carne e do osso. Mesmo nos afastando de Deus, lá no pecado de Adão, pecado que também nós herdamos, ainda assim o nosso espírito continuou precisando de Deus. Nós sentimos a necessidade e a falta de Deus. Esse é um problema que somente Jesus Cristo pode resolver. Nós não podemos. Podem buscar nos livros, no esoterismo, em todos os lugares, mas se Jesus Cristo não estiver lá, esse vazio vai continuar. Como Jesus é Deus, Ele resolve esse problema, ou o problema da nossa alma, o problema do nosso espírito que precisa de Deus, que precisa se abastecer no eterno, porque a palavra de Deus diz que quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, quando Ele se torna o nosso Senhor, o seu Espírito Santo vem habitar conosco, e aí passa a abastecer o nosso espírito, e esse problema é resolvido. Então o problema do nosso espírito, somente Jesus Cristo, que é Deus, e que sendo Deus, é que tem a missão ou a função de nos resgatar, de resgatar o nosso espírito, é que pode resolver este problema. O pecado, ele nos afastou de Deus, mas a nossa parte espiritual continua precisando de Deus. A nossa parte espiritual geme pela presença de Deus, mas em Jesus Cristo ela se satisfaz. Sem Jesus Cristo, a nossa parte espiritual, o nosso espírito se satisfaz, ele consegue se abastecer, ele consegue se alimentar do eterno. Lá no início, ainda no jardim do Éden, Deus fez o homem para ser eterno, para viver para sempre. Mas o pecado fez com que o homem rompesse com Deus. E por isso nós entramos nesse ciclo de necessitar, de precisar de Deus. E por isso que Jesus Cristo veio, para nos levar até Deus. Esse é um problema que somente Ele pode resolver. E esse é o principal de todos os nossos problemas. Que nós precisamos nos aproximar, precisamos nos religar a Deus. Aquelas multidões que procurou a Jesus Cristo, elas estavam famintas. É claro que lá em Lucas 5, alguns estavam ali porque Jesus costumava multiplicar pão e peixe, aí já tinha uns interessados. Mas uma grande parte estava faminto, precisava ouvir a voz de Deus. Quão bom é quando as pessoas ouvem a voz de Deus, quando as pessoas leem a palavra de Deus, quando a palavra de Deus fala conosco, como nós sentimos Deus penetrando na nossa vida, nós nos sentimos reabastecidos daquilo que nos falta tanto. Só Jesus Cristo pode resolver esse problema. Fazendo referência a João, capítulo 10, número 30, a palavra de Deus diz: eu
e o Pai somos um, Jesus Cristo falando. Ele e Deus são um. Então, Jesus Cristo, sendo Deus, é aquele que abastece o nosso espírito, é aquele que preenche esse vazio, é aquele que nos dá agora a orientação de como nós caminharmos na direção da salvação, da redenção eterna, em como nós caminharmos no sentido de que quando nós partirmos desse mundo, quando nós morrermos daqui, nós termos condições de nos encontrar com o Salvador, com Deus nos céus. Também, Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo de número 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo significa ação, a ação de Deus, Jesus Cristo. Ele é a ação de Deus, ele é aquele que nas nossas vidas tem o papel de trazer o consolo, a paz e a salvação. Um outro problema que nós temos, que somente Jesus Cristo pode resolver. Ele é o único que perdoa pecados e que dará salvação. Em nenhum outro há perdão de pecados e salvação. Esse é o principal motivo da vinda de Jesus Cristo. Nasceu na forma de homem, sendo Deus, se despiu da sua glória, veio viver no nosso meio, ver as necessidades, as dores dos homens, praticou a misericórdia, se colocou no lugar do homem para entender por que nós somos assim, muitas vezes tão errados, tão atrapalhados. E aí Jesus Cristo nos ensinou como alcançar o perdão para os nossos pecados, indo até Ele, se arrependendo, confessando, e aí Ele então, perdoando os nossos pecados, nos dá o direito à salvação. Também João, capítulo 1, número 1, versículo de número 12, a palavra de Deus diz: mas a todos quanto receberam, aos que creem no nome de Jesus Cristo, somente aos que creem no nome de Jesus Cristo, a nenhum outro, Ele deu o poder de ser feitos filhos de Deus. Então, em Jesus Cristo, nós temos a capacidade de sermos chamados pelo próprio Pai de filhos. Lá no Jardim do Éden, nós éramos criaturas de Deus. Aqui em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos, participantes da herança dos céus. Esse é um problema que nós não conseguimos resolver. Mas, irmão, eu não vou para a igreja para alcançar a salvação? Eu tenho uma religião. Se Jesus Cristo não estiver no centro da sua religião, você ainda precisa dele para ir para o céu. As religiões precisam ensinar sobre Jesus Cristo e mostrar que Jesus Cristo é o único que pode dar ao homem salvação e levá-lo para o céu. Além de ser o único, ele é plenamente suficiente. Não há necessidade de nada mais a não ser Jesus Cristo. O homem, ele não existe trabalho que ele possa fazer que lhe dê condições de ir para o céu. O trabalho foi feito por Jesus Cristo, que morreu na cruz. E a nós restou apenas nós aceitarmos. Nós aceitamos aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Nós nos entregamos a Ele. Nós pedimos que Jesus Cristo entre nas nossas vidas. Nós confessamos os nossos pecados a Ele, pedimos perdão, nos arrependemos. O arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento produz mudança na vida. E aí então Jesus Cristo nos salva, escreve o nosso nome no livro da vida. Aquela salvação que Ele nos deu na cruz passa a ter efeito na nossa vida, no dia que nós reconhecemos isso, no dia que nós nos entregamos a Jesus Cristo. Então aquilo passa a ter efeito nas nossas vidas. É como a gente comprar um presente para uma pessoa, entregar e ela não aceitar. Não quero. Eu falo, vou deixar o presente aqui, no dia que você quiser, é seu.
aquela pessoa morre e não aceita aquele presente, nunca abriu. Ela morreu sem o presente. Mas no dia que ela aceitar, aquele objeto passa a ser seu, porque ela aceitou. Então é isso que Jesus Cristo fez por nós. Ele nos deu esse presente maravilhoso, que nada que nós façamos é suficiente para nos dar o direito à salvação, a não ser aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. E nós, então, a nós cabe aceitar. E aquilo passa a ter efeito nas nossas vidas. Esse é um problema que somente Jesus Cristo pode resolver. Estão percebendo os problemas que nós podemos resolver e os problemas que Jesus Cristo pode resolver? Aqueles que somente Ele, somente o seu Espírito nas nossas vidas. A multidão apertava Jesus Cristo, não era só atrás de milagres, de cura, de libertação, era também por aprendizado. Somente o Espírito Santo pode nos ensinar sobre as coisas eternas. Todas as pessoas, na sua inteligência, são livres para pegar a Bíblia e ler. Toda ela, de capa a capa. E a erudição vai ser suficiente para que a pessoa compreenda muitas das coisas que existem ali. Mas a palavra de Deus, ela é sobrenatural. Isso quer dizer que existem ensinamentos na palavra de Deus, que por mais que eu leia, só o Espírito Santo é que me dá a compreensão. Só o Espírito Santo, só a presença de Jesus Cristo me dá a compreensão. Então, se você leu a Bíblia diversas vezes, não compreendeu, se você não entende aquilo que está escrito, se lhe parece apenas um livro de história, falta você pedir que o Espírito Santo lhe ensine, e ele lhe ensinará, porque a palavra é sobrenatural. Quando nós lemos essa palavra, sob a orientação do Espírito Santo, se desvenda em nossas mentes a mensagem celestial que saiu da boca do próprio Deus. Esse é um problema nas nossas vidas que somente Jesus Cristo pode resolver. Jesus Cristo, como a gente vive num tempo de pandemia, eu não poderia deixar de falar de curas e de milagres. Jesus Cristo cura e faz milagres. E esse é um problema que somente Ele pode resolver. Quantos casos nós ouvimos de pessoas desenganadas pelos médicos? Do médico chamar a família e dizer, olha, pode chamar o pastor, o padre para encomendar a alma, que esse aí não tem mais jeito. E Deus, por misericórdia, operar a cura completa na vida daquela pessoa, e aquela pessoa sair praticamente da tumba e voltar a ter uma vida normal. Milagre. Somente Jesus Cristo pode fazer milagres. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de número 22, uma passagem muito conhecida, retratada inclusive em novelas aí na televisão, nos diz que chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jairo, quando viu Jesus Cristo de longe, na minha versão a palavra de Deus diz que ele se lançou, ele se jogou aos pés de Jesus Cristo, tão desesperado que ele estava. Por quê? A sua filha doente de morte em casa. A sua filha à beira da morte, desfalecendo, o espírito já saindo do seu corpo. Jairo não tinha mais o que fazer, ele já tinha gastado com os médicos, com os curandeiros da época, não existia mais solução para aquela menina. Se fosse nos dias de hoje, já tinha levado para os melhores hospitais e a menina não tinha solução. Então ele não lhe restava alternativa a não ser recorrer a Jesus Cristo. E Jesus Cristo ia passando no meio da multidão, ele tirou um, outro do meio, se jogou aos pés de Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo não tinha nem como andar, tinha que parar, porque ele... E ele explicou para Jesus Cristo o que precisava. Senhor, vai à minha casa, por favor, minha filha está morrendo. E aí Jesus Cristo foi devagarzinho, porque a multidão ele apertando, no meio do caminho o pessoal chegou e disse, não incomode mais o mestre, tem necessidade, a menina já morreu. Jesus Cristo virou para Jairo e disse, Jairo, só crê, apenas isso. E quando Jesus chegou àquela casa, o pessoal ainda riu na porta de Jesus Cristo dizia que a menina só dormia, e Jesus Cristo chegou para aquela menina, e falando no seu hebraico antigo, talitá cumi, quer dizer, menina, levante-se. E no hebraico é talitá, não é talita não, tá pessoal?
A gente é que mudou um pouco essa expressão. Levante-se! E a menina levantou, acordou, o espírito voltou para ela, para o seu corpo. Mas pode o espírito voltar para um corpo? E aí eu pergunto, o que é impossível para Deus? Apenas para Deus. E aquela menina se levantou, e Jairo disse à mãe e ao pai, dá comida, menina, ela está há muito tempo sem comer, está fraquinha, vai acabar morrendo de novo, de fome, né? E aí a menina foi alimentada, e viveu, e virou uma mulher. Lá em Lucas 8, a palavra de Deus nos diz, mas disse Jesus, alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. No meio da multidão, os seus discípulos disseram, mas Senhor, quem te tocou? Tanta gente te apertando. E ele diz, alguém me tocou de forma diferente. Aí a mulher se revelou. Uma mulher que há décadas tinha hemorragia, tinha um problema terrível de fluxo de sangue. A mulher que tinha gastado todos os seus recursos com os médicos e não tinha cura. Uma doença incurável. É impossível? Só Jesus Cristo é a solução. A mulher também não conseguiu se lançar aos pés de Jesus Cristo. Quando ele ia passando, ela agarrou na roupa. E de Jesus Cristo saiu o poder. E então Jesus Cristo abençoou aquela mulher e ela foi curada. Também em João 5,14, a palavra diz, depois Jesus encontrou no templo um homem que ele havia curado e disse, olha, já estás curado. Vai e não peques mais. Olha a observação de Jesus Cristo. Ele curou, ele ensinou, e ele disse, não peques mais. Agora, cuide da sua vida, porque você viu a Deus e Deus te curou. Se você pecar de novo, vai te acontecer coisa pior, disse ele, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais. A palavra de Deus nos alerta. Conheceu a verdade? Não peques mais, pelo menos não voluntariamente. Porque involuntariamente, acaba aqui e acolá a gente tendo um deslize. Vai e não peques mais. Jesus Cristo ainda, referindo-me ao Evangelho de João, capítulo 8, 11, ele diz, respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu então te condeno, vai e não peques mais. Estava falando da prostituta. Aliás, a palavra de Deus chama de adúltera. São poucas as versões que chamam de prostituta. Ela foi pega no adultério. Os homens arrastaram ela para a praça, fizeram uma roda para matar apedrejada. Era a condenação da época. E Jesus Cristo estava ali. Então eles, para provocar Jesus Cristo, disse, Senhor, e essa? Agora o que vamos fazer? A lei manda apedrejar. Jesus Cristo, quem não tem pecado, apedreja, lança a primeira pedra. Então a consciência daqueles homens pesou e nenhum deles teve coragem de lançar a pedra, porque todos tinham pecado e talvez pecados piores do que o daquela mulher. Jesus Cristo virou para aquela mulher e disse, mulher, cadê os que estavam te acusando? Ela disse, foram todos embora. Eles não te condenaram? Ela, não, pois eu também não te condeno. Contudo, vai, não peques mais, mude essa tua vida, porque se continuar pecando, coisa pior te sucederá. Já quase encerrando, vamos fazer referência em Lucas, lá do endemoniado gadareno, ou gesareno, ou de Gadara, depende das versões bíblicas. Jesus Cristo vinha chegando com seus discípulos, de atravessar o mesmo lago da Galileia, e chegou numa terra chamada Gesara, na maioria das versões, e chegando ali, se deparou com uma situação muito difícil, um homem que havia também anos estava possesso por demônio, e as pessoas lhe amarravam com correntes, com grilhões, e ele conseguia arrebentar a tudo, vivia nas tumbas, e amedrontava, agredia as pessoas, e quando Jesus Cristo chegou ali, ele logo foi identificado por aqueles demônios, mas ele disse, sai, e eles saíram, e aquele homem foi liberto, e grande temor caiu sobre a vida daqueles homens. É claro que eles não quiseram que Jesus ficasse ali, porque não tinham crença em Jesus Cristo, não tinham ainda percebido quem Jesus Cristo era, mas conseguiram ver o milagre. Jesus liberta as vidas que estão escravizadas debaixo das garras de Satanás. Jesus livra não só de demônios, Jesus livra dos vícios, das drogas,
do álcool pernicioso, dos pecados, do sexo ilícito, do desejo lascivo. Só Jesus Cristo tem a capacidade de nos dar solução a esses problemas. Jesus Cristo também provê. A palavra de Deus diz que Deus é um Deus que jamais deixará aquele que teme, aquele que tem fé, mendigar o seu pão. Tenha fé em Deus e Ele lhe dará condições de você ter tudo aquilo que necessita. Mateus 6,33, a palavra de Deus diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, o mais importante. E todas estas coisas então vos serão acrescentadas. Quais os problemas da minha vida que eu posso resolver? E quais são os problemas que somente Jesus Cristo pode resolver? Ele já resolveu na sua vida esses problemas que somente Ele pode resolver? Ele já deu cabo de todas essas tormentas? Ou ainda necessita de entrar na sua vida? Pense nisso. Existem problemas que são comuns. Nós vamos trabalhar, mas existem coisas que somente Jesus Cristo pode fazer nas nossas vidas. E essas coisas nos levarão em direção à eternidade. Façamos como aquelas multidões que lemos no início. Se eu ainda não aprendi suficiente, vamos a Jesus Cristo. Se eu tenho um problema impossível, ninguém dá jeito, vá a Jesus Cristo. Que Ele vai mostrar o caminho, que Ele vai mostrar a salvação, que Ele vai mostrar a solução, que Ele vai abençoar. E Ele vai dar jeito. Somente Ele é capaz de nos dar paz. Veja, o mundo hoje fala tanto de paz, busca tanto a paz. Sabe por que não existe paz no mundo? É porque as pessoas não têm dado valor a Jesus Cristo, não têm buscado a Jesus Cristo, não têm se preocupado com o que Jesus acha das coisas que fazem. A nossa nação tem tantos problemas porque Jesus Cristo não é o Senhor da nação, da maioria das pessoas. Precisa ser. E os nossos problemas serão solucionados. Paz, só em Jesus Cristo. Precisamos de paz, de sossego, de consolo. Busque a Jesus Cristo, porque somente Ele pode resolver esses problemas. E que Ele nos abençoe e abençoe todos que nos ouvem. E você que está ouvindo, percebe que Jesus Cristo pode resolver esses problemas na sua vida. Não deite a sua cabeça no travesseiro hoje, sem antes orar ao Senhor. Coloque a sua mente em Deus e peça que Ele lhe mostre como agir. E Ele com certeza mostrará. Que paz nós temos na nossa vida hoje em dia.